Se temos sempre o mesmo olhar, o mesmo tipo de pessoa fazendo decisões de investimento, esse capital sempre vai chegar no mesmo tipo de projeto, no mesmo tipo de founder. Mas acho que é importante também falar disso, que não precisa ser multimilionário para fazer investimento. Eu me encantei com esse mundo que eu descobri. Tem tantas pessoas incríveis trabalhando nesse momento, projetos maravilhosos que dá vontade para investir em todos. Tudo isso nos motivou para criar o grupo, porque estamos convencidas que precisamos ter mais mulheres, ou mais diversidade, não só mulheres. Diversidade no geral também é necessário para acelerar mais a inovação. Olá! Você está assistindo o Pode Liderar Podcast, um podcast de conversa sobre desenvolvimento humano, liderança e cultura, com histórias inspiradoras e pessoas mais inspiradoras ainda. E hoje eu tô com uma pessoa que eu vou pegar de novo aquela minha listinha das pessoas que tem um monte de credencial aqui. Ela é cofundadora da Sororité. Sororité é um ecossistema de investimento anjo. Ela é investidora anjo, ela é mentora de startups early stage, ela tem mais de 15 anos de experiência como executiva de multinacionais. E ela adotou o Brasil nos últimos 16 anos para ser o seu país, e onde ela está fazendo um belíssimo trabalho de desenvolvimento e empoderamento, né, de mulheres através, né, da educação financeira e de investimento anjo. Então, eu estou com super prazer aqui em apresentar vocês para Jana Google. Espero que eu tenha pronunciado o nome corretamente. Muito obrigada por você ter vindo. Quando a gente se conheceu, eu falei para você como era bonito o trabalho de vocês. E eu fico muito feliz de você ter topado bater esse papo para a gente falar sobre desenvolvimento também, através da perspectiva da Sororité e de tudo que vocês fazem. Então, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Milena. Um prazer estar aqui. E muito obrigada pela linda introdução também. Pronúncia perfeita no meu nome. Olha! Muito bom, obrigada. Jana, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória e como é que você chegou na Sororité. Como é que a Sororité se encaixou, né, nesse teu momento de vida, né, e no que você quer deixar de legado também. Sim, então foi assim uma mudança de carreira bastante importante para mim. Meu background sou formada em engenharia, fiz MBA, trabalhei em multinacionais, assim, bastante tradicional. Sempre trabalhei com inovação e tecnologia dentro das grandes empresas onde eu estava. Comecei a minha carreira na McKinsey, com consultoria, depois aqui no Brasil. Trabalhei muitos anos na American Express, na Expedia Group, então empresas ligadas à tecnologia, mas com os constraints das multinacionais. Saí do mundo corporativo durante a pandemia. Eu estava na época na Expedia Group, então uma plataforma de viagens foi muito atingido pela pandemia. Na época eu liderava um time global focado na experiência do consumidor local, e com a pandemia todos os investimentos em projetos pararam porque a empresa estava focada em repatriar todos os milhões de clientes que estavam parados no mundo. Então, saí e tomei um tempo para explorar o ecossistema de startups, de inovação fora das grandes corporações, que trabalhando full-time, com família, todas as outras coisas acontecendo na vida. Nunca tive tempo para explorar, mas sempre tive curiosidade para saber como funciona o ecossistema de startups, como funciona a inovação fora das grandes corporações. E aí eu comecei a fazer investimento anjo. Um amigo me tinha falado que isso seria um bom caminho para me conectar com pessoas. Durante a pandemia tudo era online, então também era mais fácil para participar de grupos ou eventos no mundo todo. Fiz alguns cursos online também para me atualizar, aprender sobre.
o tema, mas o início realmente foi a Columbia Ventures, os alumni da Columbia University, que eu faço parte, que eu fiz o meu MBA lá na Columbia University New York. Eles estavam no momento de construir um grupo de investimento anjo. Eu estava em um sabático com tempo, então, como voluntária, eu participei na operação, aprendi com os colegas que tinham muita experiência, que vinham do mercado financeiro, de fundos de venture capital, de bancos de investimento. Então, foi assim, super legal essa experiência para aprender rápido. Uhum. E eu me apaixonei pela velocidade da inovação dentro das startups, ou no mundo dos startups. Mas uma coisa me incomodava bastante, que eu estava a única mulher nesse grupo e também não estava vendo muito mulheres ou empreendedoras passando no nosso deal flow. E se quem faz a seleção das startups são sempre as mesmas pessoas, ou são todos homens. Então, obviamente, o que eles selecionaram para ser apresentado para o grupo sempre seguia o mesmo padrão. Uhum. Então, quando esse mesmo amigo, na verdade, que tinha me dado a dica de começar com o investimento anjo de uma forma para me conectar, ele me apresentou com a Erika, a minha sócia, que naquele momento estava começando uma ideia, criando um grupo só de mulheres investindo em startups e em startups lideradas por mulheres. Que ela tinha passado pela mesma experiência, ser a única, e aí ela e a Flávia, uma outra amiga, se juntaram, chamaram algumas amigas e começamos a fazer reuniões, cada uma traz o deal flow dela, com mulheres no comando, para a gente começar direcionar o nosso investimento mais em direções de mulheres empreendedoras. E se você pensa investimento anjo, primeiro o investimento numa startup, e num estágio que a startup ainda é muito inicial, então não tem muito dados para analisar e decidir se você quer investir ou não. Muito também depende, a decisão realmente está guiada pelo olhar do investidor. E como não tem dados, aí você avalia outras coisas. E dois fatores muito importantes são empatia com o problema que a empreendedora ou o empreendedor quer resolver. Então, você, como investidor ou investidora, reconhece que isso realmente é um problema grande, que tem um mercado grande e a solução que você está construindo vai ser uma solução adotada pelo mercado e trazer um retorno. Uhum. E a segunda é confiança que essa pessoa que está fazendo o pitch vai conseguir executar o que está propondo. E aí também muitos vieses no olhar da pessoa. Somos todos seres humanos, então cada um de nós vem com uma perspectiva, com uma experiência diferente. Mas tem muitos estudos também comprovando que mulheres empreendedoras fazendo pitch recebem muito mais perguntas desafiadoras, perguntando sobre os riscos, perguntando sobre tudo que pode dar errado. Enquanto os homens, quando fazem o pitch, os investidores perguntam sobre oportunidades, potencial, tudo que pode dar certo. Então, isso já também depois se traduz em uma menor probabilidade para receber investimento do investidor, se você está sendo investigado só sobre o que pode dar errado e não Sim. tem chance de falar sobre tudo que pode dar certo. Sim. Esse é um dado muito curioso que você tinha trazido. Eu não fazia ideia que tinha esse tipo de análise, sabe, sobre essa realidade, né? Sim, eu não lembro se era uma McKinsey ou Harvard Business Review, pode ser. Depois eu posso buscar a fonte para passar para você. Mas tudo isso nos motivou para criar o grupo, porque
estamos convencidas que precisamos ter mais mulheres, ou mais diversidade, não só mulheres. Eu falo muito de gênero porque é o que eu estou vivendo e sentindo, mas diversidade no geral também, diversidade de raça, de classe econômica, background cultural, diversidade no geral. É necessário para acelerar mais a inovação, porque se temos sempre o mesmo olhar, o mesmo tipo de pessoa fazendo decisões de investimento, sim, esse capital sempre vai chegar no mesmo tipo de projeto, no mesmo tipo de founder. Então, aumentando a diversidade no topo do funil, então quem toma as decisões, e aí tem olhares diferentes. Depois, todo esse dinheiro também vai chegar a projetos muito mais diversos, e no final todos vamos nos beneficiar por soluções mais diversas e soluções para problemas mais diversos. É verdade. E para contextualizar, para quem não é do ambiente de investimento, não está tão familiarizado, o que é considerado um investimento anjo, especificamente? E quais são os próximos? Early stage, Series A, Series B? Também muito importante para entender que startup não é a mesma coisa que um empreendimento. Então, tem muitas empresas jovens da economia real que não são startup. Startup é uma empresa no estágio inicial, mas com altíssimo potencial de crescimento, com crescimento exponencial. E para poder crescer exponencialmente precisa de tecnologia, porque a tecnologia faz esse negócio depois escalável sem muito investimento adicional ou sem muito capital de giro, por não ter produtos físicos. Investimento anjo, normalmente é o primeiro dinheiro de terceiros entrando numa empresa. Tem também o famoso Family, Friends and Fools, que muitas vezes vem antes. Então, os empreendedores, eles captam algum dinheiro inicial com a família, com os amigos, com um círculo mais próximo. E investimento anjo, depois já são investidores um pouco mais qualificados, profissionais, que fazem isso regularmente, buscando também um retorno financeiro. Sim. E aí depois então começa com family, tipo Family and Friends, que é amigos e família, né? E aí depois quando você vai procurar o primeiro investimento de fora do seu círculo, você vai lá, leva o case do seu negócio e aí bate na porta de algumas... Como não é uma venture capital, é o quê? Grupo de anjos ou rede de anjos. Rede de anjos. Bate na porta das redes de anjos, aí pega o primeiro cheque de fora. E aí depois, conforme a empresa vai crescendo, é aí que ela vai começar a chegar perto das venture capitals, porque o cheque é maior de investimento, é isso? Exato. Então, pre-seed chama normalmente o estágio onde os anjos entram. Pre-seed, que é o antes do pre-seed, seed, Series A, Series B. Tá. Então, pre-seed ainda é o estágio muito inicial, onde a empresa está desenvolvendo o produto, o modelo de negócio. Dependendo do apetite de risco dos grupos de anjos ou do anjo, porque tem também anjo estratégico, anjos que fazem investimento na pessoa física sozinho. Então, isso eu acho que também é importante, que o investimento está sendo feito na pessoa física. Então, tem pessoas que fazem isso também independente de grupos. Mas aí ainda é muito no início, a empresa tem poucos funcionários, está construindo o produto e conseguindo trazer os primeiros clientes para comprovar que existe um mercado. Sim. Depois vai crescendo, é como um piloto. Perfeito. MVP, Minimal Viable Product. Então, o piloto, se isso está dando certo e tem bons sinais para crescimento, normalmente precisa de mais um aporte, mais dinheiro para profissionalizar a empresa, para profissionalizar o produto e começar a escalar. E aí vai para a rodada seed, onde depois capta com
fundos de venture capital, normalmente já aí os anjos talvez fazem um follow-on, mas aí já precisa conseguir capital de investidores institucionais. Uhum. Depois vem a Series A, quando realmente é a fase de escalar. E aí já é outro tipo de investimento, outro tipo de grupo, Outros outro valores, tipo de investidor. sim, outro tipo de investidor, porque os valores são diferentes Sim, também. é verdade. E eu gosto de contextualizar, né? Porque a gente fala de tanta coisa no podcast e nem todo mundo conhece, né, o ambiente do investimento anjo. E esse conhecimento é fundamental para a gente agora entrar mesmo, acho que no grande valor que vocês trazem, né, de investimento, do ecossistema de empreendedorismo, do fomento ao empreendedorismo feminino e também no desenvolvimento das mulheres que são as investidoras anjo. Porque a gente estava falando, né, a importância das mulheres também saberem como investir o dinheiro. E essa parte de investimento anjo é um tipo de investimento que é um investimento de risco também. Né? É um investimento que você olha o potencial do negócio, você olha o potencial dessa fundadora, no caso, e você está assumindo risco. Então, a impressão que dá é que mesmo quem tem esse capital para fazer esse investimento, das duas uma, né? Ou não sente segura em como avaliar isso, ou não tem nem acesso ao tipo de decisão de investimento que vai acontecer, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que é o seu trabalho de apoio a essas investidoras anjo, né? Que talvez em alguns casos nunca investiram antes em empresas, né? Sim, desde o início a gente tínhamos essa ideia de fazer esse mundo mais acessível para as mulheres e criar um lugar, um grupo onde tem bastante troca e aprendizado. Para quem tem interesse, mas não tem experiência, pode entrar, conhecer, fazer experiências e depois, quando se sente segura, também fazer investimento. Então, também não tem um investimento mínimo, não tem uma obrigação para fazer os X investimentos por ano ou comprometer um valor, nada disso. Então, a gente queria tirar todas as barreiras para fazer mais acessível. Crescemos bastante, então hoje já somos um grupo de 140 mulheres investidoras participando e tem mulheres de diferentes indústrias executivas, tem advogadas, mulheres do mercado financeiro, tem empreendedoras da economia real ou também de startups que já fizeram um exit e querem reinvestir o capital. Então, essa inteligência, essa experiência coletiva torna o grupo tão poderoso e rico, a experiência tão rica. E sempre também focamos muito nessa colaboração. Então, o nosso deal flow 80% do deal flow vem através de indicações. Então, todas as membros indicam também startups que passam cruzam o que elas cruzam, o que elas conhecem na rede delas. Então, com isso, a gente tem agora um deal flow bem robusto e grande, porque isso também é importante para ter acesso aos melhores deals, ou acesso a um grande leque de potenciais oportunidades de investimento, para selecionar aquelas que mais têm fit com você, com a sua tese, com a sua experiência, o que você busca. Então, desde trazer deal flow até fazer a avaliação das startups, a gente junta grupos de mulheres que têm interesse, fazemos a avaliação em conjunto, como depois também o aporte e o pós-acompanhamento, depois do investimento. Como você falou, é um investimento de alto risco, mas também de pouco líquido, então de larguíssimo prazo. Normalmente demora umas 8 até 10 anos para ter um retorno. Verdade. Então, tem que pensar isso quando faz o planejamento financeiro, que esse realmente é um dinheiro a largo prazo e líquido que você está destinando a isso. Mas aí também o grupo tem um papel fundamental, porque a startup se beneficia não só
da experiência da Milena, que colocou dinheiro, mas também das outras 10 mulheres que investiram junto com ela. E cada uma tem um networking diferente, uma expertise diferente, que depois as startups, a founder, se pode beneficiar desse conhecimento. Então, juntando, todo mundo faz esse investimento de alto risco um pouco menos arriscado. E muito mais divertido. Muito. Precisa falar isso também, que virou também assim por um lado, a gente faz essa curadoria de deal flow e investimento, esse é o objetivo, somos um clube de negócios de investimento, então esse é o primeiro objetivo do grupo. Mas, como são todas mulheres interessadas em inovação, trabalhando com inovação, tem uma troca muito rica também. E são todas mulheres interessantes e são mulheres, então aí também rola uma conversa em um tono, em um ambiente mais gostoso, como estamos acostumadas, como entre amigas, mas falando de negócios, que tem um tom diferente quando estamos com homens, ou a única mulher, uma rodada de homens. Então, é uma experiência bem, bem diferente. E fazemos também encontros sociais para promover esse networking, essas conexões, porque é importante também saber quem é a mulher ao lado que está dando opinião, para saber da experiência dela, para saber se você quer confiar no que ela fala ou não, quando você depois faz a avaliação, decisão sobre onde colocar o seu dinheiro. Sim. Então, o networking é um pilar importante também. E o terceiro é a educação. Então, fazemos também encontros específicos para falar sobre assuntos importantes relacionados com investimento em startup. E usamos a nossa rede, então gostamos de chamar os experts da nossa rede para trocar assim, como nós estamos conversando hoje aqui, uma coisa parecida, para falar sobre um setor. Então, a expert do setor de energia, ou de fintechs, ou de health, compartilha conhecimento sobre esse setor. Ou fazemos sobre uma função, então a executiva de marketing ou de HR fala sobre esses aspectos e como isso é relevante para startups. Ou fazemos também encontros específicos sobre investimento em startups, ou investimento no geral também. Então, pode ser como fazer a avaliação de uma startup, como construir um portfólio, como olhar um term sheet. Então, temos muitas advogadas, então elas também abriram aí um pouco as portas para compartilhar esse conhecimento. Então, quais são as cláusulas importantes num contrato, que eu não fazia ideia disso antes de começar com investimento, mas é uma parte muito importante, porque cria a base para todas as futuras rodadas depois. E com isso também conseguimos trazer as mulheres que estão entrando e começando para adquirir esse conhecimento, e nessa troca todos vamos ganhando e cada vez mais fortalecendo também o grupo. Sim, é uma inteligência colaborativa, né? Coletiva mesmo, né? Que quando cria, né, o grupo de investidoras naquele determinado empreendimento, né, naquela determinada startup, o que eu entendi é que elas viram meio que mentoras mesmo, né, advisors para aquela empresa, né, na prática, né, porque elas investiram dinheiro lá e elas também têm a intenção que prospere, então você está um pouco mais perto. Você não tem autonomia da decisão, mas você tem, né, a possibilidade de você dar alguns conselhos, né? E esse grupo, ele colaborativo e multifuncional, se eu posso trazer assim, né? Traz muito conhecimento na prática, até de desenvolvimento de negócio, né? Porque é outra perspectiva, né? Em geral, me corrija se eu estiver errado, mas em geral, talvez algumas das investidoras anjos sejam executivos de empresa,
mas não sejam a C-level de empresa. Então, você está num outro papel para desenvolver aquela empresa. E isso gera um desenvolvimento geral no teu conhecimento, né? De trabalho, de empreendimento. E como é que você vê o desenvolvimento, né, desse ecossistema? Vou chamar de ecossistema porque ele tem as investidoras anjo, tem vocês, tem as empreendedoras, tem quem trabalha para as empreendedoras, então ele reverbera, né, esse investimento no desenvolvimento dessas mulheres investidoras com foco em investir em mulher. Como é que você vê o impacto dessas mulheres na prática ao se desenvolverem como investidoras anjo? Acho que para elas e para o entorno, sabe? Sim. Eu vejo também uma grande diferença como homens e mulheres atuam nesse papel de anjo. Muitos executivos, eles têm aí alguns investimentos em startup e eles enxergam isso como um investimento também de networking, porque você faz conexões com outros investidores, você fica perto da inovação, fica conectado com pessoas mais jovens que estão inovando, conhecimento, tecnologia, que depois também você traz para o seu dia a dia como executiva ou executivo dentro das grandes empresas. E as mulheres ainda não usam isso tanto como assim, tem mais, não sei, medo ou falta de tempo, provavelmente também, porque quem está normalmente nesse momento de carreira, chegando nos cargos mais altos de liderança, onde você começa a ter também economia para fazer investimento, ainda também tem a família e toda a dupla jornada, a dupla carga que as mulheres estão balanceando. Então, aí também é um desafio maior para encontrar tempo para, fora do trabalho, fazer esse networking, esses investimentos, adquirir esses conhecimentos que depois podem ser importantes para encontrar a próxima posição, para ter assunto para conversar em eventos de networking que são interessantes e que agregam um ponto que vai fora do dia a dia da empresa em si. Então, aí as mulheres têm desafios e também para fazer esse investimento você tem que entrar num grupo de investidores todo homens, com poucas mulheres, então também assim o ambiente, clima mesmo que você já enfrenta no dia a dia, então sim, não tá tanto vontade para fazer isso. Mas eu acho importantíssimo que as mulheres tenham a coragem e busquem essas oportunidades. Investimento em startups eu vejo também como uma responsabilidade nossa como investidoras ou como consumidoras. Acho que todos já assumimos nosso poder. Com nosso dinheiro a gente impacta o destino das marcas, ou fazemos escolhas e com isso a gente também formamos o futuro. O mesmo também, na minha opinião, se aplica para investimentos. Então, se você tem dinheiro para investir e você tem uma obrigação também para gerenciar esse dinheiro e criar o impacto que você quer. Impacto financeiro para o seu futuro, com certeza. Você tem que pensar no seu futuro e qual vai ser a sua economia. Mas aí também tem depois alguns outros buckets. Uma vez que todas as suas necessidades estão cobertas, aí o que está sobrando. Aí você tem liberdade para pensar como você quer impactar esse mundo. E com seu investimento, você também faz escolhas. Se você decide, tanto no mercado público como também no mercado privado, você aí tem um voto com seu dinheiro, seu capital. E aí você decide como vai ser o futuro.
E investindo em startups, são cheques pequenos. Acho que é importante também falar disso, que não precisa ser multimilionário para fazer investimento. No nosso grupo, o cheque mínimo por investimento que a gente recomenda é de R$30.000, que não é assim, um número assim, tão grande. E pensando num portfólio de 10 startups, no mínimo, é recomendado ao longo de vários anos, seria mais ou menos o orçamento que você deveria reservar para fazer investimentos. Mas aí, se no primeiro gate, no primeiro nível, a startup não recebe esse investimento na rodada pre-seed dos anjos, ela não consegue crescer e chegar a ser uma empresa relevante no futuro. Então, como anjo, você também tem uma responsabilidade ou um poder de decidir quais são as startups que vão receber financiamento ou receber capital, e com isso uma chance de crescer e virar grande e virar o próximo Apple, Google, o que seja, que essas empresas de tecnologia todos começaram assim. Com investimento anjo. Empreendedor louco, com uma visão louco, que tinha que bater muitas portas para encontrar um investidor que acreditava na visão dele e deu o primeiro dinheiro para comprovar a tese. É verdade. E o que eu tenho ficado muito claro em algumas conversas que eu tenho feito sobre investimento, sobre o mundo investimento e investidoras femininas, né, seja de qualquer porte, às vezes até, enfim, uma renda fixa, né, que, enfim, qualquer pessoa física pode fazer. O que tem ficado claro para mim, cada vez mais, é que, em geral, quem faz a escolha de investimento é o homem e não a mulher, até quando é um casamento com finanças separadas, né? Então, é muito recorrente, até altas executivas, né? Que ganham bem, que tem seu lastro financeiro, né? Feito por elas através do trabalho, deixar o investimento tudo, às vezes, na mão de uma mesma pessoa. Às vezes é uma família, né? Às vezes é um marido, mas, em geral, os decisores de investimento, de fato, são homens, né? Então, e eu fui outro dia num evento para mulheres, né, de investimento, e na hora deles explicarem o investimento, eles passaram direto pelas cifras, sem explicar o que significava cada cifra. E aí eu lembro que era uma jovem que estava apresentando e tinha uma diretora lá também naquela instituição. E eu lembro que ela botou o ombro do lado da mão, no ombro, botou a mão do lado no ombro, e falou assim: agora explica o que é, vamos explicar o que é cada cifra dessa, cada conceito de investimento, porque é disso que a gente está falando também, né? De educar, de mostrar, de falar, e é o que eu quero fazer com, seja os R$50 na renda fixa do Nubank, seja os 30 mil, né, de investimento anjo, qual é o futuro que eu quero investir, né? Qual no que eu acredito, aonde eu quero colocar. E você falou uma coisa que é bárbara, que assim, a gente já se educou em relação ao consumo. Então, se todo mundo fizer um consumo mais consciente, as empresas naturalmente vão migrar para lá, porque é onde o pessoal vai colocar o dinheiro. E o investimento, a gente está numa curva ainda, né? Então, quando eu vejo empreendimentos como a Sororité e como algumas outras também, eu acho que isso, de fato, é muito importante para o desenvolvimento da liderança do futuro também. Que a gente está falando de pessoas que estão abrindo a perspectiva para tantas outras coisas que não era natural para elas, na vida delas, né? Que não era habitual, na verdade, mais do que natural. E aí eu queria perguntar para você, quais você acha que são alguns desafios que vocês encontraram, né, na hora de trazer essas novas investidoras, né? Um desafio provavelmente é esse da falta de informação, né? Do risco, né, de como gerenciar e tal. Qual outro desafio, né, você tem visto acontecer, né? Sim, falta de conhecimento ou simplesmente não saber que existe ou que existe para elas.
porque pensaram que isso só é uma coisa para... sim. R$1 milhão. Exato. Confiança em tomar as próprias decisões de investimento. Então, isso a gente também observa, que as mulheres, mesmo tendo a renda ou as economias, o dinheiro para fazer investimento, depois, no momento de fazer a decisão, se sentem inseguras e desistem ou não querem assumir esse risco. Consultam com o marido ou, normalmente, sim, são homens que são os advisors ainda controlando o patrimônio. Acesso a deal flow, então também investir em startups, acho que tem elementos muito ricos que são diferentes de um investimento frio, de uma renda fixa, não é só uma aplicação num produto financeiro. Investir em uma startup oferece a possibilidade de participar da criação e do crescimento de um novo negócio. Então, aí a conexão com as pessoas que estão atrás, a tese da startup, o problema que ela quer resolver, conhecimentos que você pode adquirir ao longo dessa jornada, conexões que você consegue fazer com outros investidores e expertise que você consegue aportar além do dinheiro. Você fala muito também do smart money. Então, ajudando a startup com mentoria, com intros para clientes, abrindo portas. Isso que é o smart money, que é você entrar além do dinheiro, é a inteligência da conexão, é isso? Sim, com o seu conhecimento. Então, sim, abrindo o seu conhecimento, seja conhecimento técnico, para ajudar a resolver os desafios mais rápido, ajudar na estratégia da startup, mas também abrindo a sua rede de contatos, tanto para intros para potenciais clientes, como também para depois as próximas rodadas de financiamento, para ir ajudar para fazer pontes e introduções. Então, tudo isso é também uma forma muito rica de fazer investimento. E para mim, muito importante, então, que sejam coisas que sejam interessantes, que sejam pessoas interessantes e teses interessantes. E aí, também... eu gosto de investir em mulheres, porque eu sinto que tenho uma relação diferente com as founders mulheres do que founder homens, que eu faço investimento em startups diversos, então também tenho... Também investe em startup liderado por homens também. Eu, Yana, na pessoa física, sim, faço isso. Na Columbia Ventures, por exemplo, na Suíça, que eu também agora estou fazendo investimento na Suíça, consigo conciliar as minhas duas vidas, que também é bem interessante, porque o ecossistema na Suíça é bem diferente do brasileiro. Então, eu acredito em diversidade. Mas com as mulheres é mais fácil para entrar numa relação de confiança mais rápido, que de alguma forma estamos mais conectadas, falamos a mesma linguagem e temos assim mais rápido conquistado uma confiança. Que imagino para os homens também deve ser o mesmo, que homem com homem se relaciona de um jeito diferente que homem com mulher. Então, por isso eu gosto de investir em startups com mulheres, porque tem aí essa proximidade. E muitas vezes também as teses que as mulheres empreendem também podem ser teses muito femininas, que eu também tenho uma empatia, uma conexão com esse problema que ela quer resolver. Sim. Que no nosso portfólio temos também algumas startups que são assim, muito focadas no público feminino. Por exemplo, uma das nossas investidas é a Feel. A Feel faz produtos orgânicos que trazem, aumentam prazer e bem-estar íntimo das mulheres. Então, eles fazem gelos, óleos, alguns brinquedos íntimos também. Então, imagina essa founder fazendo esse pitch para uma mesa, uma sala de investidores homens. Né? E olha o potencial desse mercado, Yana. Muito bom. Esse é um perfeito exemplo.
Mas o que a founder recebeu como resposta de todos esses pitches foi que, mas o produto é muito nichado. A gente não vai investir, porque o mercado é pequeno. Só outra mulher para entender, né? Exato. Então, você falou uma coisa que eu fiquei curiosa. Do mercado e o ecossistema de investimento, anjo em específico, né, da Suíça. Eu fiquei curiosa, como é que é qual é a grande diferença de lá em relação às mulheres investidoras de lá para cá? Mulheres investidoras, nunca tinha pensado tanto isso. Na Suíça eu não encontrei um grupo só de mulheres, estava buscando. Naturalmente entrei num grupo de investidores anjo, e aí não tinha muitas mulheres, predominantemente homens. Eu não me... Então acaba sendo mais ou menos parecido com aqui. Parecido aqui. Depois o meu networking pessoal me levou a me conectar com outras mulheres, as poucas mulheres que estão nesse ecossistema, me conectando com elas, com outros founders mulheres que depois me conectam com outras founders ou investidoras. E eu fui criando o meu próprio, a minha própria rede de contatos de mulheres. Infelizmente na Europa também ainda são poucas as mulheres, tanto no estágio de investimento anjo, como também venture capital, que aí é onde o grande dinheiro está sendo gerenciado. E infelizmente o número global são só 3% dos assets under management, todo o capital que os venture capitals estão gerenciando, só 3% são fundos liderados por mulheres. E a gente está encaminhando, né, para a gente finalizar a conversa, e qual é a dica que você daria para aquela mulher que está interessada em investir, né, mas não sabe meio como fazer, né? Obviamente, além de procurar vocês. Mas quais são as grandes dicas que você poderia dar para essa mulher? Eu acho importante sentar no começo e fazer aí um planejamento. Então, fazer esse planejamento financeiro, quanto você quer alocar para essa classe de ativo, que é, como falamos, de alto risco e de longo prazo e líquido. Fazer uma tese de investimento também. Pensar em que você quer investir, porque uma vez que você começa a olhar as propostas ou todas as startups, tudo parece interessante. Eu me encantei com esse mundo que eu descobri. Tem tantas pessoas incríveis trabalhando, desenvolvendo projetos maravilhosos que dá vontade para investir em todos. Verdade. Só que não dá. Então, nessa hora, ajuda a ter uma tese que define que tipo de indústria, que tipo de modelo de negócio, qual é a sua tese que você quer investir. E depois, para mim, a chave era encontrar a minha turma. Então, encontrar o grupo de investidores que casa com a sua tese, com as suas preferências, para ter outras pessoas junto com você, para ter acesso a deal flow que seja interessante para você, para ter pessoas para trocar opiniões, fazer investimento em conjunto, e aí depois começar a fazer experiências e construir o portfólio. Muito bom, muito bom. Muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui, trazendo a sua experiência, trazendo, né, mais desse projeto, desse ecossistema, né, mais do que um projeto, né, desse ecossistema que é tão importante, né, para, acho que, abrir a nossa cabeça, né, para várias outras possibilidades, né, de como a gente, como mulher, vê o investimento, de como a gente, como mulher, vê outras possibilidades. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, daqui a pouco, era um homem, né, um homem que eu gosto muito até, né, uma pessoa que eu respeito muito, ele falou assim, daqui a pouco as mulheres vão ultrapassar a gente, falando para outro homem. Eu falei assim, não, a gente não quer ultrapassar, a gente quer estar junto, é sobre isso, né, e quando a gente tem acesso a informações e
E uma mentalidade que é até então muito masculina, acho que muita coisa se abre pra gente como oportunidade também. Então, queria te agradecer por você ter vindo. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada pelo convite e o tempo já acabou. Passou rápido. Passou rápido, Tema que né? estou apaixonada, Muito então bom. poderia conversar por horas. Muito bom. Gente, o papo do Pode Liderar Podcast de hoje foi esse. Espero que tenha aberto assim, a cabeça de vocês com tantas realidades diferentes desse mundo de investimento e entender mais esse mundo. E fica ligado e ligada que tem muito mais nos próximos ainda. Um abraço!